Aquário, preste muita atenção, porque esta não é apenas mais uma mensagem astrológica passando por você. Algo incomum está se aproximando e não chegará suavemente. O primeiro eclipse solar de 2026, que ocorrerá na segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, não está aqui para inspirá-lo, motivá-lo ou ajudá-lo a mudar sua mentalidade. Ele vem com um único propósito: encerrar algo permanentemente. Não uma fase, não um estado de espírito, mas um capítulo da sua vida que já se estendeu muito mais do que deveria. Este eclipse não opera emocionalmente. Ele age estruturalmente. Não pergunta com o que você ainda se importa. Não se preocupa com o que você está apegado. Ele olha diretamente para quem você teve que se tornar apenas para sobreviver e silenciosamente remove essa versão de você da equação. Eis porque isso importa, se você se sente estagnado, mas não confuso. Se sua vida não está desmoronando, mas nada parece estar realmente avançando. Se você continua repetindo os mesmos papéis, hábitos e versões antigas de si mesmo, não porque quer, mas porque eles se recusam a te deixar ir, isso não é coincidência. É o momento certo. Este eclipse não traz caos. Ele traz um fechamento. Um fechamento com o qual você não pode negociar. E há apenas uma pergunta real que ele coloca diante de você. Você está pronto para parar de viver a partir de um passado que não reconhece mais quem você é? Porque uma vez que este eclipse passe, Aquário, algumas portas não se fecharão lentamente. Elas simplesmente desaparecerão. E por mais estranho que pareça, você se sentirá mais leve no momento em que isso acontecer. Essa sensação, o peso, a pressão silenciosa, a percepção de que algo está terminando, quer você nomeie isso ou não, isso é real. Agora, aqui está o que realmente importa. Este eclipse não afeta todos da mesma maneira. Para a maioria das pessoas, ele passará como ruído de fundo. Mas para Aquário, ele atinge um ponto muito específico, ligado à identidade, à direção e ao longo arco do seu caminho de vida. Isso não é simbolismo emocional. É o momento certo estrutural. Para entender por que este momento te impacta de forma diferente e por que seu efeito é irreversível, você precisa observar como este eclipse interage especificamente com a energia de Aquário. Parte 1. Por que este eclipse é diferente para Aquário? Eis a verdade que a maioria das pessoas não admite. Frequentemente fala-se de eclipses como se fossem todos iguais, dramáticos, emocionais, simbólicos. Mas Aquário, este não age na superfície. Ele opera nas profundezas de tudo. Sim, eclipses solares são conhecidos por redefinir a identidade e mudar a direção da vida. Isso é verdade. Mas este eclipse não apenas aponta para um novo caminho. Ele corta um antigo, sem rodeios. Para Aquário, este momento impacta diretamente sua linha do tempo. Não seu humor. Não como você se sente esta semana. Seu arco de vida. Há um ciclo no qual você está preso há mais tempo do que imagina. Não porque você não conseguiu crescer, mas porque você o superou antes que o mundo o alcançasse. Você aprendeu a lição cedo. Você mudou internamente. Mesmo assim, a vida continuou repetindo os mesmos temas, rostos diferentes, o mesmo padrão. É isso que este eclipse aborda. O universo não está mais te testando. Não há prova final, nenhum último obstáculo para provar que você merece mais. Essa fase está completa. O que está acontecendo agora é libertação. Este eclipse age como uma reinicialização do sistema, removendo códigos obsoletos, papéis que você assumiu por responsabilidade, expectativas que você cumpriu por lealdade, versões de si mesmo que um dia foram úteis, mas depois se tornaram um fardo. E aqui está a sensação diferente. Nada de novo te é entregue imediatamente. Não há recompensa instantânea, nenhuma atualização óbvia, nenhum anúncio dramático. Em vez disso, as coisas silenciosamente param de funcionar. As antigas motivações perdem a força. Os velhos medos param de te impulsionar. Os antigos objetivos de repente parecem irrelevantes. Isso não é confusão, é precisão. Porque este eclipse não está aqui para decorar o seu futuro. Ele está aqui para abrir espaço para ele.
Aquário, você não está perdendo a direção. Você está se desapegando de um caminho que nunca foi feito para ser permanente. E uma vez que esse apego se dissolve, sua energia começa a fluir novamente sem resistência. É por isso que este eclipse parece diferente. Ele não abala o seu mundo. Ele liberta você dele. Parte 2. O passado que está sendo apagado. Quando as pessoas ouvem a palavra passado, imaginam memórias desaparecendo, fotos desbotando, histórias apagadas. Não é isso. Suas memórias permanecem. Suas experiências ficam. O que não sobrevive a este eclipse é o domínio que elas exerceram sobre você. Trata-se de algo mais silencioso e muito mais profundo. É a versão de você que aprendeu a sobreviver antes de aprender a escolher. Aquela que se adaptou, tolerou, fez concessões e se ajustou apenas para evitar que as coisas desmoronassem. Uma identidade formada sob pressão, não com propósito. É isso que está sendo removido. Existem contratos emocionais que você vem honrando há anos sem nunca tê-los assinado. Obrigações que você herdou. Expectativas que você absorveu. Acordos invisíveis que diziam: é assim que eu preciso ser para que todo o resto permaneça estável. Aquário, esses contratos estão se extinguindo. Este eclipse não pede que você os confronte. Não pede que você os cure. Simplesmente os desconecta. Você pode notar isso de maneira sutis. Um gatilho familiar não o afeta da mesma forma. A antiga culpa não o puxa mais de volta. Uma situação que antes exigia sua energia, de repente não recebe nada de você, e você nem tenta resolvê-la. Essa é a eliminação em ação. Você também desempenhou papéis que mantinham a paz, mas custavam sua verdade. Você aprendeu quando ficar em silêncio, quando ser agradável, quando carregar o fardo para que os outros não precisassem. Essa versão de você cumpriu sua função. E aqui está a parte estranha. Depois deste eclipse, certos padrões não lutarão para sobreviver. Eles não se repetirão com mais intensidade. Não se intensificarão. Simplesmente deixarão de reagir. As mesmas dinâmicas aparecem, mas não o fisgam mais. As mesmas pessoas se aproximam, mas a antiga atração não existe mais. As mesmas situações existem, mas sua energia nunca entra na sala. Isso não é evasão. É conclusão. Aquário, você não deixou o passado falhar. Você simplesmente superou a necessidade de continuar carregando. E este eclipse garante que você não o carregará novamente. Parte 3. Porque pode parecer desconfortável no início. Eis algo para o qual ninguém te prepara. Quando algo realmente termina, nem sempre se anuncia com drama. Às vezes, simplesmente não acontece. Sem urgência. Sem empolgação. Sem o apelo familiar. E isso pode ser perturbador. A exclusão não é barulhenta, mas também não é estrondosa da maneira que as pessoas esperam. Não explode. Ela esvazia. Nas semanas próximas a este eclipse, você pode se sentir um pouco estranho sem saber o porquê. Não perdido, apenas sem rumo. Não triste, apenas distante. Não exausto, apenas desinteressado. Coisas que antes te motivavam não têm mais o mesmo efeito. Discussões que costumavam chamar sua atenção parecem desnecessárias. Objetivos pelos quais você antes se empenhava já não geram mais impulso. Isso pode ser confuso, especialmente para Aquário, porque você está acostumado a ter um sinal interno claro, uma razão, uma direção, um problema para resolver. Este momento remove o problema antes que ele o substitua. Então, seu sistema pausa. Emocionalmente, você pode se sentir distante, não frio, não entorpecido, apenas não mais reativo. Mentalmente, pode haver mais silêncio do que o normal. Motivacionalmente, você pode se perguntar por que sua antiga motivação não está aparecendo quando você precisa. Isso não é depressão. Não é uma perda de propósito. É desprogramação. Seu sistema nervoso foi programado para uma versão da vida que exigia ajustes constantes ao passado, expectativas passadas, responsabilidades passadas, identidades passadas. Quando essa estrutura se dissolve, seu sistema precisa reaprender a existir sem tensão. Pense nisso como descer de uma esteira rolante.
Seu corpo espera movimento mesmo quando o chão está parado. Essa pausa estranha é a recalibração. Aquário, você não está ficando para trás nesta fase. Você não está perdendo nada. Você não deve insistir nisso. Você está aprendendo como é operar sem o peso da história pressionando cada decisão. Assim que seu sistema se adaptar, a clareza retorna. Mas desta vez é mais silenciosa, mais nítida e não mais guiada por aquilo que você já superou. O desconforto é temporário. A liberdade não. Parte 4. A mudança de identidade sobre a qual ninguém te avisou. Ninguém realmente fala sobre esta fase. Falam sobre finais. Falam sobre começos. Raramente falam sobre o espaço entre eles, quando a antiga identidade não se encaixa mais, mas a nova ainda não se apresentou. Aquário, este eclipse não apenas fecha portas. Ele remove as chaves. Não dramaticamente. Não dolorosamente. Apenas completamente. Um dia você acorda e percebe algo sutil. Você não está mais discutindo consigo mesmo. Você não está justificando porque se sente diferente. Você nem sequer tem curiosidade de voltar a ser quem você era. Você simplesmente não se identifica mais com aquela versão. A maneira como você costumava se explicar parece desnecessária. A forma como você se definia antes soa ultrapassada, como ler uma biografia que perdeu a precisão na metade. E aqui está a parte surpreendente. Não há tristeza, nem luto, nem saudade de voltar atrás. Há alívio, porque a identidade que se dissolveu não era quem você realmente era. Era quem você aprendeu a ser em resposta às circunstâncias. Uma versão criada para se adaptar, administrar expectativas e continuar funcionando dentro de sistemas que não foram feitos para você. Este eclipse dissolve silenciosamente essa falsa continuidade. A ilusão de que você precisava carregar consigo todas as suas versões passadas apenas para manter a consistência. Aquário, a consistência não é mais sua responsabilidade. O alinhamento é. Essa mudança pode parecer estranha porque, a princípio, nada parece mudar externamente. Você pode parecer o mesmo. Sua vida pode parecer a mesma. Mas, internamente, algo se desconectou. Você para de ensaiar explicações antigas. Você para de defender decisões passadas. Você para de precisar que os outros entendam como você chegou até aqui. Essa liberdade interna muda a forma como você se move. As decisões vêm mais rápido. Os limites parecem naturais em vez de forçados. O silêncio torna-se confortável em vez de constrangedor. Você não está se reinventando. Você está se libertando de um fardo. E uma vez que esse peso se vá, Aquário, a próxima versão de você não precisa de anúncio. Ela simplesmente começa. Parte 5. Relacionamentos que não conseguem cruzar esse limiar. É aqui que as coisas se tornam muito reais. Não dramáticas. Não explosivas. Apenas inequivocamente claras. Algumas pessoas não te conhecem de verdade. Elas conhecem a versão de você que existia antes dessa mudança. E esse eclipse torna essa diferença impossível de ignorar. Você pode notar isso em pequenos momentos no início. Conversas que antes fluíam agora parecem um pouco estranhas. Piadas não funcionam. Explicações parecem desnecessárias ou repentinamente exaustivas. Há uma distância sutil que não existia antes. Não porque você se afastou, mas porque você não está mais desempenhando o papel que mantinha a conexão intacta. É aí que a tensão aparece. As pessoas podem reagir fortemente à sua neutralidade, à sua calma, à sua recusa em se envolver nos mesmos padrões emocionais. Você não é frio, você não é distante. Você simplesmente não está mais alimentando a dinâmica antiga. Alguns verão isso como indiferença. Outros se sentirão ameaçados. Alguns podem tentar te puxar de volta, lembrando quem você costumava ser. Essa é a ilusão desmoronando. O relacionamento não foi construído com base em quem você é agora. Foi construído com base em quem você estava disposto a ser. E aqui está o ponto crucial para entender, Aquário. Você não precisa confrontar ninguém. Você não precisa explicar a mudança. Você não precisa tomar uma decisão. Este eclipse resolve tudo para você.
Qualquer pessoa que consiga te acolher sem a narrativa antiga permanece. Qualquer pessoa que precise que você se encolha, se esforce demais ou gerencie emocionalmente a conexão se afasta silenciosamente, naturalmente, sem uma discussão final. Isso pode parecer estranho se você está acostumado com finais que vêm com conflito ou clareza. Este é diferente. Não é rejeição. É o desalinhamento se tornando visível. Aquário, você não está perdendo pessoas porque mudou. Você está vendo quem estava conectado apenas a uma versão sua que não existe mais. O que resta é mais leve, mais honesto e finalmente capaz de te encontrar onde você está, não onde você estava. Parte 6. Por que você não deve tentar consertar nada? Este é o ponto em que Aquário costuma cometer um erro. Você sente a mudança. Você percebe o distanciamento. Você nota algo mudando e seu instinto é fazer algo a respeito. Pare, porque esta não é uma situação que melhora com esforço. Sua resposta natural é analisar, esclarecer, reorganizar, explicar o que você está sentindo para que os outros se sintam confortáveis, reforçar estruturas que antes funcionavam, mas que agora parecem instáveis. Esse instinto fazia sentido antes. Agora, ele trabalha contra você. Aquário, não se explique durante esta fase. Não porque você esteja errado, mas porque a mudança não é intelectual. A linguagem ainda não consegue traduzi-la. Não tente preservar estruturas antigas. Se algo parece estar se desfazendo, não está pedindo para ser salvo. Está mostrando que não se encaixa mais. E mais importante, não busque clareza. A clareza vem depois da libertação, não antes. Este eclipse não é algo que você gerencia, controla ou otimiza. No momento em que você tenta consertar o que está se dissolvendo, você se âncora no que já está ultrapassado. Esta é uma fase de permissão. Permissão não significa passividade. Significa contenção. Deixe as conversas terminarem sem forçar um encerramento. Deixe os planos se dissolverem sem se apressar em substituí-los. Deixe a incerteza existir sem transformá-la em um problema. Isso é desconfortável para Aquário porque você valoriza a compreensão. Mas a compreensão não é a tarefa agora. Confie que o que parte durante este eclipse já estava expirado. Não quebrou. Completou. Você não precisa limpar. Você não precisa justificar. Você não precisa manter espaço para isso por mais tempo do que merece. Sua única tarefa é não interferir no processo. O que ficar, ficará sem esforço. O que partir teria te sobrecarregado se tivesse permanecido. Aquário, este eclipse não pede ação, pede permissão. E no momento em que você para de tentar consertar o que está terminando, o caminho adiante se abre por si só. Parte 7. O poder silencioso que retorna a você. Esta é a parte que a maioria das pessoas não percebe. Elas se concentram no que está indo embora. Analisam o que está se desfazendo. Buscam provas de que algo foi ganho em troca. Mas o que retorna a você durante este eclipse não chega estrondosamente. Chega silenciosamente. À medida que o passado afrouxa seu domínio, algo que você não sentia há muito tempo se instala. Não é empolgação. Não é urgência. É autoridade. Não o tipo que precisa ser afirmada. Não é a confiança que precisa ser demonstrada. Não é a validação que depende de ser visto ou de concordância. É uma permissão interna. Uma sensação calma e firme de que você tem permissão para escolher a si mesmo sem explicações, culpa ou negociações posteriores. Para Aquário, isso importa. Você passou anos navegando por sistemas que exigiam justificativas, explicando seu raciocínio, traduzindo sua verdade para que pudesse ser compreendida ou tolerada. Mesmo quando você estava certo, você carregava o peso extra de fazer com que os outros se sentissem confortáveis com a sua clareza. Esse peso está diminuindo. Você pode notar isso na sua maneira de falar. Menos palavras, limites mais claros, pausas mais longas antes de responder. Não porque você esteja inseguro, mas porque você não está mais com pressa. Você para de reagir à pressão que antes funcionava com você. Você para de ajustar sua direção com base em ruídos externos.
Você para de precisar de concordância antes de seguir em frente. É aqui que Aquário se torna intocável. Não emocionalmente distante. Não retraído. Energeticamente soberano. Você está presente sem ser manipulável. Aberto sem ser permeável. Engajado sem estar enredado. As pessoas sentirão isso. Algumas respeitarão instantaneamente. Outras testarão. Algumas se sentirão desconfortáveis porque sua calma remove a influência na qual antes confiavam. Isso não é sua responsabilidade. Esse poder não se anuncia, não se exibe, não busca dominância. Simplesmente existe. E quando isso acontecer, Aquário, você não perde isso de novo, porque desta vez não se constrói com esforço. Construi-se com alinhamento. Parte 8. Por que este eclipse parece predestinado? Há uma razão pela qual este momento não parece aleatório. Você não está reagindo a ele. Você está reconhecendo. Este eclipse carrega uma sensação de inevitabilidade difícil de explicar, mas fácil de sentir. Como chegar a um lugar para o qual você vinha caminhando há muito tempo sem saber quando chegaria. Isso porque ele ativa o que ficou inacabado. Não de uma forma dramática, mas de uma forma prática. Escolhas que você adiou porque o momento nunca pareceu certo. Caminhos que você manteve em sua visão periférica, mas nunca trilhou. Decisões que você postergou não por medo, mas porque parte de você sabia que esperar era necessário. Agora a espera termina. Este eclipse não adiciona pressão. Ele remove rotas de fuga. Permanecer indeciso de repente parece mais pesado do que escolher. Evitar deixa de ser confortável. O terreno neutro desaparece. Isso não é uma punição. É proteção. Para Aquário, a indecisão nunca foi sobre confusão. Era sobre enxergar possibilidades demais ao mesmo tempo. Você entendia as consequências antes mesmo que os outros percebessem que havia uma escolha. Mas carregar todas essas possibilidades a longo prazo se tornou um fardo. Este eclipse fecha o ciclo. Ele silenciosamente diz que você não precisa mais manter tudo em aberto. Você pode notar que as oportunidades estão se estreitando, não diminuindo, mas se tornando mais nítidas. As opções ficam mais claras porque restam menos viáveis. O que antes parecia flexível agora parece completo. Essa clareza pode parecer desafiadora, não porque você esteja despreparado, mas porque o momento pede que você se comprometa totalmente com uma direção em vez de ficar oscilando entre várias. É por isso que o eclipse parece predestinado. Não porque algo esteja sendo imposto a você, mas porque algo que você já superou não pode mais ser adiado. O universo não está pedindo que você dê um salto às cegas. Está removendo a opção de vagar sem rumo. E uma vez que essa opção desaparece, Aquário, sua energia para de se dispersar. Ela se concentra. Ela se foca. Ela finalmente avança sem ser puxada para trás por pontas soltas. Parte 9, o que começa imediatamente depois. Eis o que mais surpreende os aquarianos. Nada explode quando o eclipse passa. Não há nenhuma revelação dramática. Nenhuma clareza instantânea estampada no céu. Em vez disso, as coisas começam a se mover silenciosamente, com muito menos resistência do que antes. Dentro de algumas semanas, você poderá notar ideias surgindo sem esforço. Não ideias que você precisa forçar ou pensar demais, mas pensamentos claros e simples que parecem óbvios assim que aparecem. Direções que não exigem convencimento. Decisões que não demandam longos debates internos. Essa facilidade é nova. Você também pode sentir um desejo de redefinir algo externo. Uma mudança de ambiente. Uma mudança na forma como você se apresenta. Um desejo de reorganizar sua vida de uma forma que pareça limpa em vez de reativa. Para alguns, isso significa mudar de cidade. Para outros, é reformular o trabalho, a identidade ou as prioridades. E para muitos, é uma reinicialização interna silenciosa que não precisa de plateia. Junto com isso, vem um impulso em direção à solidão. Não isolamento. Solidão com propósito. O tempo sozinho deixa de parecer vazio e começa a parecer produtivo. Mesmo quando nada está sendo feito, seus pensamentos se organizam.
Sua energia se recarrega. Você se torna mais seletivo com sua atenção, não por evitação, mas por clareza. Este é o efeito da folha em branco. Não porque tudo seja novo, mas porque nada desatualizado está mais poluindo seu sinal. Seu futuro finalmente o reconhece, porque você não está mais se apresentando através das lentes do seu passado. Parte 10. O papel que você deve assumir. Assim que o ruído se dissipa, algo fica claro. Você nunca foi destinado a repetir o que já existe. Aquário, seu papel sempre foi voltado para o futuro. Não porque você rejeita o passado, mas porque você enxerga além dele. Você percebe o que está desatualizado muito antes que os outros admitam. Por muito tempo, essa consciência o colocou em uma posição desconfortável, à frente do momento, mas ainda com a expectativa de operar dentro dele. Este eclipse resolve essa tensão. Ele remove silenciosamente o fardo da justificativa. Você para de explicar por que está mudando de direção. Você para de ensaiar a lógica. Você para de esperar por consenso antes de agir. Não por rebeldia, mas por clareza. O que você está assumindo agora não é um título ou rótulo. É uma posição na linha do tempo. Você se torna alguém que introduz em vez de reagir. Alguém que define o tom em vez de seguir o ímpeto. Alguém cuja presença sinaliza que uma nova fase já começou. Não se trata de provar nada. Provar exige resistência. Incorporar exige alinhamento. E o alinhamento é fácil. Você pode notar que as pessoas estão buscando pistas em você. Não conselhos. Não instruções. Apenas sinais. Como você responde. O que você ignora. Onde você coloca sua energia. Suas escolhas silenciosamente dão permissão para que outros também evoluam. Este papel não vem com aplausos. Vem com influência. E a influência não precisa de permissão. O eclipse não te empurra para algo desconhecido. Ele remove o que te impedia de avançar. Você não está assumindo uma nova identidade. Você está assumindo plenamente sua função. E uma vez que isso aconteça, a linha do tempo se ajusta ao seu redor. Parte 11. A única coisa que você precisa fazer agora. Só existe uma regra. É simples, mas não fácil. Não olhe para trás. Nem emocionalmente. Nem mentalmente. Nem mesmo para verificar. É aqui que a nostalgia se torna perigosa. Não porque o passado tenha sido ruim, mas porque é familiar. A familiaridade tem peso. Você pode se sentir tentado a revisitar conversas antigas. Reabrir portas que não se fecharam com conflito. Manter certas conexões por precaução. Resista a isso. Não por disciplina, mas por respeito ao que está se concluindo. Nada de barganhas emocionais. Nada de reescrever a história para suavizá-la. Nada de manter identidades alternativas caso o novo caminho pareça incerto. Aquário, olhar para trás não traz clareza. Dilui o ímpeto. Este eclipse não removeu o passado para testar sua força de vontade. Removeu-o para proteger seu futuro. Confie na eliminação. Isso não significa apagar memórias. Significa compreender que o que pertenceu a esse capítulo não pode construir o próximo. Que o silêncio permaneça silencioso. Que a distância permaneça intacta. Que as perguntas sem resposta permaneçam sem resposta. Elas não precisam de resolução para estarem completas. O movimento para frente agora vem da contenção, não do esforço. De saber quando não se envolver, de permitir que o que terminou permaneça terminado. Isso não é perda, é precisão. E no momento em que você para de olhar para trás, o caminho à frente se abre sem resistência. Aquário, este eclipse não está aqui para tirar nada de você. Está aqui para devolver algo. Você mesmo, sem o peso que você carregou por anos. O passado nunca foi quem você era. Foi o que te moldou, te treinou, te preparou para enxergar mais longe do que a maioria jamais enxergará. Mas a preparação nunca foi feita para ser permanente. Este primeiro eclipse solar de 2026 não te pune por onde você esteve. Ele fecha o arquivo, limpa o registro. Remove a necessidade de ficar consultando capítulos antigos só para explicar o presente. Não porque você falhou. Não porque você esperou demais.
mas sim porque você está pronto para seguir em frente sem carregar o passado consigo. Você sentirá essa prontidão na serenidade deste final, sem urgência, sem arrependimento, sem pressa para o futuro, apenas a sensação constante de que algo finalmente se resolveu. Se esta mensagem fez sentido para você, não foi por acaso. Este momento já fazia parte da sua trajetória. Antes de ir, reserve um momento para apoiar o canal, inscrevendo-se. Se você chegou até aqui, significa que esta mensagem falou com você de alguma forma. Este canal existe por esse motivo: oferecer insights profundos e ponderados para Aquário, que vão além da astrologia superficial. A inscrição ajuda você a se manter conectado com futuras leituras, análises de eclipses e mensagens mais aprofundadas, criadas com intenção, profundidade e respeito pela sua inteligência. Sem ruído, sem enrolação. Apenas uma perspectiva clara quando mais importa. Se isso ressoou com você, inscreva-se. Ative as notificações se quiser ficar por dentro das novidades. Obrigado por estar aqui e por escolher conteúdo que realmente contribui para o seu crescimento.